TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Começa agora na TV Fortaleza mais um programa É Direito. E eu convido você para nos acompanhar nesse bate-papo de hoje, onde vamos falar sobre mais uma lei aqui do município de Fortaleza. É a que institui a Semana Municipal de Conscientização do Autismo e a inclui no calendário oficial de eventos da capital. Estou falando da lei de número 10.579, sancionada em maio de 2017 pelo prefeito Roberto Cláudio. E você conhece mais agora sobre esta proposta. O transtorno do espectro autista afeta o desenvolvimento e acaba comprometendo a capacidade da pessoa de lidar com o mundo que a cerca. Entre os sinais de alerta que podem ser percebidos até mesmo dentro de casa estão dificuldade de interagir socialmente, dificuldade para se comunicar, alterações comportamentais. É importante que os pais estejam atentos, pois o transtorno se manifesta de modo diferente em cada um, como explica esse psicólogo. Pode ser de forma mais severa, forma moderada, forma leve. Então, por exemplo, a gente fala de algumas características em comum, mas como essa característica vai se expressar na criança, na pessoa, no sujeito, é diferente. Cada ser é único, cada pessoa consegue se expressar de maneira diferente, se comporta de maneira diferente. As causas do autismo ainda são desconhecidas. À frente da Associação Fortaleza Azul, criada em 2015, Fernanda Cavalieri é mãe de Gustavo e Daniel, de 7 anos, ambos com autismo. Quando a criança não nasce com nenhum diagnóstico, quer dizer, a gente descobre esse diagnóstico após, é como se fosse uma mudança de rota, né? E eu sempre digo que como o médico deu o diagnóstico para a gente, fez completamente a diferença do modo da gente ver, né, esse diagnóstico, porque muitas famílias recebem como se fosse uma sentença e entram em luto realmente da perda de um filho idealizado, mas graças a Deus o médico que deu o diagnóstico dos meus filhos, ele foi bem sensível, bem humano. Ela adianta ainda que a associação realiza ações de conscientização, informação e inclusão social a 240 famílias associadas. A gente faz reuniões periódicas sempre para decidir o rumo da associação. A gente tem atividades com palestrantes, com profissionais orientando essas famílias. A gente faz atividades entre as mães para fortalecer esse vínculo, atividades de lazer com as crianças, e tem os projetos que acontecem durante o ano todo. E agora, em abril, por conta do Dia Mundial de Conscientização, a gente tem uma jornada, né? E ela vai se chamar Partilhando Saberes no Espectro de Possibilidades. Vai acontecer dias 7 e 8 de abril no Shopping Rio Mar Kennedy. Não precisa de inscrição, só chegar lá e participar das atividades. No desafio diário ao lidar com portadores do transtorno, o psicólogo lembra, é necessário ainda cuidar do cuidador. Essa pessoa que está cuidando desse sujeito precisa também ser acompanhada e estar bem consigo, porque quando você fala que você tem uma criança autista, um sujeito autista em casa, ele requer cuidados que vai para além dele, tem que pensar em todo o contexto, certo? Então é muito bom ter essa família acompanhada para poder também saber os desafios e como lidar com isso, porque uma criança que tem um sujeito que tem um autismo, ele não pode saber lidar muito bem com as emoções. Então ele tem que ter uma instrução da família de como lidar com isso, de como lidar com a birra, esses comportamentos que podem afetar a dinâmica familiar. E hoje, para o nosso bate-papo, a gente vai saber mais do assunto e conversar com o autor, que é o propositor dessa lei. É o vereador Jorge Pinheiro, do PSDC. Convidamos junto com ele Vinícius Bezerra Braga. Ele faz parte da diretoria da Associação Fortaleza Azul Faz, aqui do município. Desde já, obrigada pela participação, vereador, mais uma vez retornando à casa. Obrigada por sua participação, Vinícius, aqui conosco a primeira vez, né, representando a associação. E a gente vai conhecer um pouco mais sobre a Associação Fortaleza Azul Faz já já. Mas, vereador, ponto de partida, por que dessa proposta? A gente sabe que o senhor trabalha também em uma das bandeiras que o senhor levanta dentro dos seus trabalhos aqui na Câmara Municipal, relacionada à questão de saúde, relacionada à questão desse trabalho de conscientização. Partiu disso? Exato. Na verdade, eu acho que todas as pessoas que começam a compreender um pouco mais sobre a realidade do autismo acabam tendo esse conhecimento a partir de alguma pessoa próxima
que começa, que descobre que tem um filho com TEA, né, com transtorno do espectro autista. No meu caso foi a mesma coisa, né? Eu tenho um amigo, um grande amigo meu, que o filhinho dele é mais ou menos da idade do meu filho mais velho também, né, o Josué. E aí a gente sempre falava dos amiguinhos e tal. E aí, com o passar do tempo, a gente foi percebendo uma diferença no desenvolvimento dos dois. E a partir daí começou a se pesquisar e como não existe Até então não percebida ainda pela família? Não percebida, até porque assim, não existe um exame. Nós vamos falar um pouco sobre isso também aqui nesse nosso bate-papo aqui, né, do É Direito. E aí, dessa forma eu comecei, quando ele foi diagnosticado com autismo, né, com esse transtorno, nós começamos a pesquisar também. Eu comecei a pesquisar daqui, ele é de Salvador, ele começou a pesquisar de lá, a gente conversava, etc. E eu ia descobrindo algumas coisas, conversando aqui com algumas pessoas relacionadas ao assunto, e daí é que vai surgindo esse envolvimento. Que por mais que a gente já saiba que as pessoas hoje em dia já se fala mais, já se conhece mais, mas a gente sempre precisa reforçar a informação, nem todo mundo sabe tudo, né? Nada, e eu te digo mais, é porque talvez você também tenha algum conhecido seu. Tem um familiar. Pronto. Então, por conta disso, é que você talvez já tenha um conhecimento. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas, a maioria esmagadora mesmo, das pessoas, não só na capital como no interior, não tem o conhecimento sobre esse transtorno. E a finalidade desse projeto é exatamente buscar criar essa conscientização, tanto para que se possa fazer o diagnóstico precoce, e aí com o diagnóstico precoce nós vamos falar aqui também quais são alguns tipos de tratamento, alguns tipos de realidade específica que uma pessoa com transtorno precisa passar por alguns profissionais para ajudar ao seu desenvolvimento. Né, que tem uma especificidade. Então, com isso, a questão da conscientização visa, primeiro, ajudar as pessoas nesse diagnóstico precoce, né, a iniciar logo o tratamento, bem como também acabar com algumas discriminações. Questão do respeito, né? O respeito e também para que aquelas pessoas que passam a descoberta. Nós vamos falar um pouco aqui, eu acho que o Vinícius ele vai poder falar um pouquinho, aquele período de luto quando quando os pais descobrem que a criança tem um transtorno. E aí muitas vezes se sentem sozinhos, se sentem desamparados, se sentem perdidos. E aí com essa semana de conscientização, nós vamos ajudar as pessoas e vamos divulgar instituições que trabalham, formas de você orientar algum amigo que está descobrindo, ou até mesmo você, numa conversa simples, você, olha, eu ouvi falar alguma coisa, não seria bom procurar um psicólogo, um psiquiatra para poder fazer alguns testes? E nesse sentido foi que surgiu o projeto para essa semana municipal de conscientização sobre o autismo. Se eu puder também dar sugestões, eu acho que deixa aqui a questão de a gente também poder divulgar o direito que essas famílias têm. Sim. Né? Porque a gente sabe, um exemplo bem comum, as escolas, né? Existem escolas, a gente vai conversar, como bem disse o vereador aqui, as escolas que proíbem, que não aceitam, né? Infelizmente, isso é uma barreira que as pessoas precisam se conscientizar que não pode. Exato, e que a gente vai tratar sobre isso, que a escola tem que ser inclusiva. Não é uma escola especial, mas qualquer escola, ela deve ser inclusiva. E por isso nós vamos tratar também sobre esse assunto. Vinícius, a gente já tinha conversado sobre isso, né? Sobre esse e diversos assuntos relacionados, e que a semana de conscientização visa exatamente isso. Inclusive nas escolas municipais já existe de maneira efetiva a questão da inclusão. Então nós temos profissionais em algumas escolas do município que já lidam com a educação especial. Até porque se tratando de política pública, isso precisa constar, não é isso, vereador? Com certeza. Vinícius, você que está participando com a gente aqui, é um prazer recebê-lo, né? Representando aí a associação que chegou com uma cor maravilhosa, que é a minha cor predileta, eu adoro o azul, né? Mas assim, que eu acredito que para mim, não pelo tom, mas pelo propósito em que ela se colocou dentro da sociedade, como essa forma de realmente quebrar barreiras, né? Eu acho que vale a gente começar apresentando a associação. Bom dia, Karine, bom dia, Jorge, obrigado pelo convite, né? Me sinto lisonjeado por poder estar aqui falando, né, e levantando essa bandeira do autismo aqui no seu programa, tá? A Associação Fortaleza Azul, ela começou, né, num momento informal dentro de uma das clínicas de Fortaleza, né, que atende
que atende as crianças autistas, né, e elas conversando e vendo que tinha muitas demandas, muitas necessidades, né, e que elas sozinhas não conseguiriam ter forças para lutar, né, para conquistar esses direitos, né, para conquistar essa inclusão, né. E aí começou a se juntar algumas mães, né, e foi crescendo, né, até que chegou até mim, né, e hoje eu também posso dizer que faço parte dessa associação, faço parte dessa família, né, e estou junto nessa luta por inclusão, né, por divulgação dos trabalhos, né, por conscientização da população, né, quanto à realidade, né, das nossas crianças, também dos adultos autistas, né. Hoje a associação ela já está com quanto tempo? Ela está com... É novinha, né? É novinha, ela tem uns 4 anos de existência, né, mas graças a Deus, assim, as pessoas que estão à frente, né, a nossa presidente Fernanda Cavalieri, né, tem 2 filhos autistas e gêmeos, né, ela é uma mulher muito guerreira, né, e tá desde o início levando à frente junto com outras guerreiras, né, e está fazendo um trabalho muito bom, né, muito palpável, muito notório dentro da sociedade de Fortaleza, né, e até posso dizer que até do Brasil, né, pessoas de outros estados, né, acabam por conta das redes sociais, né, acabam procurando, né, as nossas diretoras. A fortalecer essa aliança, né? A gente sabe que a probabilidade da maioria das pessoas envolvidas com esse trabalho são pessoas que tiveram problemas relacionados à família. Mas eu acredito que também, principalmente os parentes de primeiro grau, né? Mas eu acredito que existam pessoas envolvidas com a associação que não têm esse parentesco tão próximo ou que apenas sejam com pessoas conhecidas por amigos e porque realmente abraçaram a causa? Isso. Na verdade, a grande maioria são realmente parentes de primeiro grau, né? O pai, mãe, avô, avó, né? Tio, tia, né? Mas existe sim, né, alguns profissionais, né, algumas pessoas que acabam conhecendo, né, essa realidade, né? Se encantam pela proposta, né, se encantam por eles mesmos, né, pelos autistas mesmo, né, e se propõem a ajudar, né, mas, assim, para ser muito sincero, ainda não conseguiu atingir uma parcela muito grande da população, né, que a maioria mesmo, quem está ativamente, né, são essas pessoas de primeiro grau que são atingidas no dia a dia, né, no cotidiano. Dia a dia. Eu vou pedir com licença ao vereador e ao Vinícius, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, mas já a gente continua o nosso bate-papo hoje aqui tratando da conscientização do autismo. É porque aqui em Fortaleza existe uma lei municipal, que exatamente institui a Semana Municipal de Conscientização do Autismo e inclui inclusive no calendário oficial de eventos aqui de Fortaleza. Eu estou falando da lei de número 10.579. A gente volta já para continuar esse assunto. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. O programa Direito está de volta e a gente inicia o nosso segundo bloco hoje aqui desse espaço onde o assunto tratado é a conscientização do autismo. É porque aqui em Fortaleza existe uma lei. Memorize a número 10.579 e essa veio instituir a Semana Municipal de Conscientização do Autismo e incluir oficialmente no calendário de eventos aqui da capital. Participa conosco o autor da proposta, o vereador Jorge Pinheiro do PSDC e o nosso amigo Vinícius Bezerra, ele que faz parte da diretoria da Associação Fortaleza Azul Faz. Né, Vinícius, a gente concluiu o primeiro bloco, você já falando um pouco sobre a associação, mas a gente sabe que a principal barreira de todo esse trabalho, até para que a gente possa chegar dentro das questões do que seja direito, da necessidade, é a conscientização das pessoas ainda por não conhecerem ou pelo próprio preconceito, né? E isso vem como uma barreira também para as famílias, né? Como bem citou o vereador, a questão do luto. Então, assim, trabalhar a conscientização vai ser constante, vai ser sempre, para que a gente possa quebrar aí esses paradigmas, né? Isso, né? Acho que a questão do preconceito, né, a palavra mesmo diz, né, um preconceito, né, é um conceito pré-estabelecido, né, você não conhece a realidade, né, e cria uma definição daquilo que você não conhece, né, então a razão de ser da associação, né, também
né, essa questão de conscientizar, fazer com que as pessoas conheçam, né, a realidade do autismo, né, conheçam, se sintam apropriadas dessa realidade, né, porque muitas vezes, até para nós mesmos, né, que somos pais, né, nós não sabemos lidar com as situações, né, porque é uma coisa assim que não tem diagnóstico, não é que não tem um diagnóstico, não tem exames que definam, né, é uma coisa que vem sendo estudada ainda, né, não se sabe as causas especificamente do autismo, né, por que meu filho é autista, por que filho fulano é autismo, né, existem estudos por todo mundo ainda buscando essa causa, mas ainda não tem nada definido. Existem os fatores interligados, mas nada concreto, Nada né? concreto, né, então assim, é uma realidade ainda a ser definida, que está sendo vivida, que está sendo estudada, né, e dia a dia, né, tanto quem estuda, né, quanto quem convive, né, profissionais como familiares, né, estão nesse processo de aprendizado diário, né, e então imagina-se para a gente, né, que ainda que nós estamos aprendendo, né, imagine para a população que não tem contato, que não né? tem contato. Então a gente está tentando, né, pegar esse nosso conhecimento, né, de causa, né, também de estudos, né, e tentar passar para as pessoas, né, para que as pessoas conheçam realmente a nossa realidade. Eu acredito muito, Vinícius, assim, que as pessoas, existem já muitas pessoas que tratam do problema, que conhecem a fundo, mas a maioria da população que ouviu falar, que sabe, já ouviu falar daquela expressão, porque existem vários graus do autismo, né? Geralmente é mais entre os meninos do que entre as mulheres, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, desse pouco conhecimento que vocês têm diante da realidade científica, dos resultados dos estudos que hoje a gente consegue, né, alcançar e saber em relação à questão do aspecto autista. Fala aí pra gente. Pronto, né? Existe essa realidade mesmo, né, de a maioria dos autistas serem meninos, né, a minoria meninas. Vinícius, a gente concluiu o primeiro bloco, já fazendo uma breve apresentação da associação, mas vamos falar agora um pouco mais do que é o propósito do conscientizar, né? O conscientizar as pessoas é levar até elas as informações, até onde a gente se sabe, até onde a ciência hoje pode já nos ensinar ou constatar em relação, como você bem disse, né? Ainda não se tem uma causa definida em relação ao que é o autismo, por que, motivos e fatores. Mas no dia a dia de vocês, a gente sabe assim, que se convive o pouco que a sociedade, né, quem sabe só por cima sobre o assunto, sabe-se que a maioria são afetados do sexo masculino, né? As pessoas costumam dizer, o autismo são vários graus. Então, assim, vocês que convivem com isso, explica pra gente um pouquinho do que vocês já sabem. Pronto, né, Karine, é isso mesmo, né, se tem essa informação que, apesar de não se ter um censo, né, que é uma das coisas que a gente está pleiteando aí, né, mas se sabe-se, né, que a maioria dos autistas, né, das crianças que têm um transtorno, né, são meninos, né, do sexo masculino, né, a maioria meninas, né, e também se existe esses graus, né, existe um grau leve, o grau médio, né, e o grau mais comprometido, né. O grau leve, o pessoal, a classe médica costuma a denominar como transtorno de Asperger, né? Mas a gente, né, nós como pessoas que estão lidando com eles, né, a gente não quer fazer diferença nenhuma nisso, né? Porque até porque existem casos que nem se percebem, né? São situações bem restritas. Né? Esses que têm um autismo leve, né, geralmente não se percebe, né? Mas eu estava até há pouco olhando aqui no grupo do WhatsApp, minha mãe relatando, né, que às vezes está andando com o filho dela, vai no supermercado, vai no lotérica e tal, né, para pegar fila, né, que é um momento de muita tensão para eles, ter que esperar, né, por causa da ansiedade, eles não conseguem se controlar muito, né. Então o filho dela tem um autismo leve, né. Então assim, ninguém percebe que ele é autista, né. Então, para que as pessoas saibam, né, ela vai com a camisa dizendo que ele é autista, com a camisa azul da associação e tal, né, para se ele der tem alguma reação, alguma coisa, as pessoas... Isso, né? As pessoas Mas bacana a ideia, né, vereador? Bacana, porque a partir do momento que você começa a fazer a propaganda da associação, alguma coisa ligada tem. Ela conhece, isso, né? Não, e acontece muito, né? Eu também, quando saio na rua, né, as pessoas me identificam, me procuram, meu sobrinho, meu filho também, você é da associação? Eu também sou, né, e tal. Então, está acontecendo, né, graças a Deus, muito essa conscientização, né? Não só a nossa associação, né, como outras também, né, que tem sua camisa, né, e saem na rua mesmo divulgando, né, fazendo a propaganda, né, do transtorno.
Vereador, essa iniciativa da associação, eu acho que ela precisa cada vez mais ser fortalecida, como disse o Vinícius, não só da Azul, né, mas das outras associações ou grupos que existam. Eu acho que elas precisam cada vez mais, a gente percebe agora nesse momento, do apoio de políticas públicas, né, para que a gente possa um determinado dia chegar e não ser necessário vestir a camisa, que seja vestida a camisa para uma outra questão, para a continuidade da luta, por ganhos de causas, né, de direitos, mas não pela essa questão da identificação, porque a partir do momento que a gente tiver esse reforço, se o senhor me permitir concordar, né, o senhor completa o meu comentário, porque o reforço vem exatamente para a partir do momento que a gente expande o conhecimento, né, a gente faz com que as pessoas não vejam isso de uma forma diferente e sim passam a se adaptar, sem necessitar ter um familiar, sem necessitar ter um conhecido. O senhor concorda? Concordo demais. O objetivo é exatamente esse, porque até quando a gente começou, nós falamos aqui que nós só tomamos conhecimento acerca dessa realidade quando alguém próximo a nós passa por essa situação de ter um filho com TEA, né, com um transtorno. A partir daí é que, ou você tem um filho, um familiar, ou um amigo seu, como no meu caso, a partir daí a gente passa a perceber essa realidade. Então o objetivo dessa semana é exatamente, não só a semana, e aí eu vou falar aqui de um outro projeto de lei que nós temos, que está tramitando na casa, mas a partir da semana gerar essa conscientização e fazer com que as pessoas comecem a perceber essa realidade sem precisar estarem ligados a ela. Partindo do pressuposto do que é o autismo, né, de características que possam, porque se eu não tenho, eu percebo, ou se eu conheço alguém ou estou na fila do supermercado, como deu o exemplo, eu possa perceber que aquela criança, aquele jovem tem algum problema e eu já possa respeitar. Exato, né? Essa questão do respeito é essencial, de olhar, porque muitas vezes você não sabe e muitas vezes pensa que se trata de uma má educação, né? ou o menino mimado, o menino mimado não sabe da realidade específica. Claro, todos nós devemos olhar para as pessoas com amor, com respeito, com compaixão e sempre partir do pressuposto de Santa Teresinha. Ela sempre nos colocava dessa forma, que quando você olhar para alguém, você julgue da melhor maneira possível, usando as palavras do Evangelho. Se você for medir alguém, use uma medida larga, sempre ache o melhor. Né? Aquela pessoa está passando por uma situação difícil, então ela está reagindo daquela forma. Talvez ela tenha algum transtorno, alguma síndrome e por isso reage daquela forma. Então olhar com amor e com compaixão. Essa é uma realidade que todos nós podemos e devemos cada vez mais nos abrir, mas é por isso que a política pública também entra como necessária nesse sentido de ajudar a que as pessoas possam conhecer. E conhecendo, a gente sabe que o conhecimento ela é uma forte arma contra o preconceito, contra esse olhar diferenciado. E eu acho que vale, antes de a gente concluir esse bloco, já iniciar a questão do preconceito, mas como formas de não impedir, né, que essas pessoas, impedir, na verdade, não impedir, desculpa, impedir que essas pessoas tenham seus direitos mesmo já quando crianças, que é um exemplo simples, que a gente citou logo no começo em relação às escolas. Né, vereador? Exato. Né? Além disso, nós temos a questão de que muitas pessoas não conhecem, mas tem o benefício de prestação continuada, que é um benefício que está previsto na Lei de Assistência Social. Então, outras realidades, como dentro de um projeto que nós temos, e nós vamos poder, no retorno do próximo bloco, falar um pouco mais sobre ele, mas de buscar fazer conhecer os direitos, como você falou, da escola inclusiva e outros direitos mais, como eu acabei de mencionar, o BPC, mas também criar algumas realidades específicas ou alguns direitos que possam, exatamente pela desigualdade que existe, dar fazer com que a igualdade aconteça, né? Aquela história, nada mais injusto do que tratar os desiguais como iguais. Então a gente precisa saber que tem essas diferenças e com isso buscar soluções que possam ajudar a que aqueles que têm esse tratamento, essa realidade diferenciada, ter um tratamento diferenciado. Vinícius, antes de a gente concluir, né, entre os exemplos que vocês compartilham muito lá na associação, em relação às escolas, qual é a principal dificuldade relatada dos pais? Pronto, né? Realmente a questão da falta de preparo das escolas, né?
Algumas assumem mesmo, né, que não tem preparo, né, e muitas vezes não aceitam, né. Na verdade, isso é uma realidade de alguns poucos anos atrás, né, porque hoje, né, por conta de uma lei, né, que obriga eles a receberem, né, então eles estão mais atentos. Atentos, já né, se adaptando, já né? estão se adaptando, né. Inclusive, a nossa associação, a gente disponibiliza, né, formações, palestras, né, para professores, né, para coordenadores, para psicólogos, né, para elas terem esse conhecimento, né, de como lidar melhor com essa realidade, né. Mas, assim, voltando à realidade das escolas particulares, né, então, assim, alguns anos atrás, realmente, a gente tinha muita dificuldade, né. Eu, por exemplo, né, teve um ano que eu tive que passar em 9 escolas, né, para meu filho ser aceito, né. Então, assim, você ligava, né, dizia a idade, dizia que tinha vaga, quando você chegava lá, dizia que começava a entrevista e aí você comentava que seu filho é especial, né, e aí a vaga sumia, né. E outros exemplos, eles realmente diziam mesmo, né, não, a gente não tem condições de... Não somos preparados, né, Que é mais bonito, né, vereador, assumir dessa forma, Exato. né? Eu cheguei que demonstra o interesse de se preparar. Exato. Mas eu cheguei ao absurdo, né, de um dono de escola, né, nesse caso foi o dono da escola que me recebeu, né, e de dizer assim, Vinícius, é como se você fosse numa casa de sushi e pedir pizza, né? Numa casa de sushi, eles não estão preparados para lhe dar pizza, né? Então, fazendo esse paralelo, né, que eles não iam estar preparados para receber meu filho, né? Só que todos nós sabemos, né, que todas as escolas, infeliz, né? Pois infeliz demais, né? A gente entende até o exemplo que ele quis dar, mas não foi infeliz, né? E muito feliz. Até porque se a associação já existe há 4 anos, por exemplo, várias outras existem já há um certo tempo. Essas experiências, né? Ou momentos que você possa ter presenciado, ou assunto que você soube de alguém conhecido, com certeza já tem mais tempo. Então, as escolas precisam se atentar para isso, não é isso? Isso, é até constrangedor, né, dizer que as escolas grandes de Fortaleza, né, são as que mais colocam dificuldade, né, e a gente vê uma realidade, né, de escolas municipais, né, que já atendem essa demanda, né, já tem pessoas que se qualificaram, né, que estão lá especificamente, né, os acompanhantes, né, dentro de cada sala das escolas municipais tem um acompanhante para as crianças autistas, né, para crianças especiais como um todo, né, não só os autistas, né, e as escolas particulares, né, agora, né, que estão se adaptando porque a fiscalização está chegando junto, né, as pessoas estão falando mais, né, estão procurando mais a justiça, né, para buscar seus direitos. Olha aí, a gente encerra agora esse segundo bloco, né, com essa boa informação, né, vereador? A escola municipal dando um bom exemplo, né? Você que faz parte, que é administrador, dono, proprietário de uma escola particular, se enquadre, né? Porque, afinal de contas, o tempo está passando e cada vez mais as pessoas precisam se adaptar, porque mais do que qualquer conhecimento, isso é questão de direito. Né? É dentro desse espaço que a gente traz para você, pai, mãe, familiar, essa questão do conhecimento, e para você que é de escola, é proprietário, é do ramo, é empresário de escola, passe a se adaptar, porque afinal de contas a gente não precisa conviver com essa experiência, sentir no sangue, né, vereador? Para que a gente possa mudar a nossa realidade. A gente vai fazer o nosso intervalo, mas já já a gente continua o nosso bate-papo aqui sobre a conscientização do autismo. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. De volta, iniciando o nosso terceiro bloco aqui do programa Direito de hoje, que trata da questão da conscientização do autismo por conta de uma lei municipal, a de número 10.579, que institui a Semana Municipal de Conscientização do Autismo e oficializa dentro do calendário oficial de eventos aqui da cidade. A gente inicia agora esse terceiro bloco, eu acho que vale a gente ressaltar, são vários os pontos. O programa se torna até pequeno para que a gente trate dessa questão. Mas, Vinícius, eu queria que você agora falasse um pouquinho para a gente, porque eu vou me colocar, né, no canto de cada pessoa que às vezes se reporta ou fala uma expressão ou da maneira diferente,
né? Eu me refiro assim, a gente sabe que vocês que fazem parte da associação procuram sempre, dentro desse trabalho de conscientização, falar inclusive de expressões que é adequada, né? Ah, o meu filho é doente. Não, não é questão de doença, né? O meu filho é diferente. Qual é a expressão adequada que a gente possa ajudar a fortalecer ainda mais, né, as pessoas que querem conhecer mais sobre isso? Pronto, Karine. Na verdade, o transtorno do espectro autismo, né, não é uma doença, né? É um transtorno, é um transtorno social, né? Então, dizer que são doentes, né, já estaria dentro de uma nomenclatura errada, né? Não é mais autista, né? Também está se usando essa nomenclatura transtorno do espectro autismo, né? Porque é um espectro, né? Então, como já foi dito, né? Existem vários níveis, né? Dentro de um contexto bem largo, né? Não é uma coisa específica, não é só autista, né? E também se usa muito a nomenclatura neurotípico, né? Que para diferenciar um pouco, né? Das crianças, né, que seriam normais, né, e das autistas, né. Então, também se usa um pouco essa nomenclatura, né, dentro do mundo autista que a gente diz um pouco. Dentro desse mundo, né. Então, volto a me colocar de novo, né, dentro de cada pessoa, assim, da maneira que a gente também está aprendendo a conviver com vocês, né, a gente pede também um pouquinho de paciência. Sim, eu já vi nas redes sociais muitas pessoas sempre dando essa informação, meu filho não é doente, né, meu filho não é isso, respeitem e tal, mas já tem outras pessoas que de uma forma mais leve chega, né, ensina de que maneira, eu acho que a gente tem que ir, né, vereador? E dessa maneira carinhosa, sempre procurando a sociedade como um todo se entender. Só para justificar um pouco também, cara, defender um pouco esse pessoal mais agressivo, né? Porque a realidade, geralmente, né, de mães e de pais autistas, né, principalmente no começo, né, é muito estressante para isso. Já vem de um cansaço, né? De uma luta, um cansaço, né? Emocional, né, psicológico muito grande, né? Então, tem realmente momentos, né, que ele está no limite ali, né, e por batalhar muito por isso, né, é uma luta muito grande, né? E aí, quando vê alguma coisa, né, que toca na ferida dele, né, que destoa de tudo aquilo que ele acredita, se né, torna geralmente um desabafo mais, desabafo, né? Mas a gente entende, é só pela questão de a gente também até ajudar, né, quem não saber se expressar. Mas voltando agora para as políticas públicas, que eu acho que isso é muito importante, não só pela questão da necessidade, mas partindo do pressuposto de várias necessidades para que possa se ter essa aliança e essa harmonia entre a sociedade, né? No geral, quem tem ou não a experiência, quem conhece ou não fatores ou histórias relacionadas a isso, hoje ainda qual é a grande dificuldade, Vinícius? Vocês que vivem isso na pele. Karine, são muitas, né? São muitas dificuldades, né? Como a gente estava conversando um pouco aqui, né? Existe um pouco essa realidade das escolas, né? Também existe a realidade do atendimento profissional, né? Muitos profissionais não são tão qualificados. Precisam, né, se preparar e se especializar porque melhor. Porque existe uma questão da quantidade. Por exemplo, como o vereador, a gente estava conversando aqui no intervalo, você precisa no mínimo de 4 profissionais para acompanhar o caso do teu filho, né? Né? Mas isso é indiferente dessa quantidade para o grau de autismo ou são os necessários e básicos para que cada um seja acompanhado? Isso, né, como estava dizendo, né, são os 4, né, terapeuta ocupacional, psicólogo, neuropediatra e fonoaudiólogo, né, são os 4 básicos, né, e aí dependendo do grau de autismo, pode-se precisar de outros profissionais, né, fisioterapeutas, né, educador físico, né, enfim, né, existem musicoterapeutas, né, então existem assim, várias outras realidades que a gente chama de terapias alternativas ou complementares. Mas independente, né, do grau, esses 4 citados, eles são essenciais, são né? Os básicos, né? São os básicos, né? E como a gente também estava conversando um pouco no intervalo, né? A importância desse diagnóstico, desse acompanhamento precoce, né? Que quanto antes, né, se procurar um neuropediatra, né? Que é o profissional que diagnostica o transtorno, né? E ele encaminhar para esses outros profissionais, né? O quanto antes, né? O desenvolvimento da criança, né, vai obter um sucesso maior. A gente usou como exemplo aqui a questão de que algumas pessoas chegam a tratar essa situação completamente normal, né? Isso. Não pela questão da anormalidade, como bem citou, que não é essa a questão da anormalidade.
mas tão normal ao ponto de querer que um filho, né, ou sobrinho, ou seu parente mais próximo, ele conviva normal, mas a gente sabe que essa normalidade também é errado se ver dessa maneira, né? Isso. Porque é necessidade dessas pessoas que são portadoras do aspecto de realmente se conhecerem, porque existem os seus limites. Elas precisam ser respeitadas a partir do ponto que elas se conheçam também, não é isso, Vinícius? Isso mesmo, é como você querer que alguém que não enxergue, um cego, né, tenha uma vida normal, né, atravesse a rua, né, sem ser orientado, né, vá para um cinema, né, e assista um filme, né, assim, as crianças com transtorno, né, que passam por esse transtorno, precisa de um acompanhamento, dessa né? atenção, precisa dessa atenção, precisa de profissionais qualificados, né, para que eles tenham uma qualidade de vida melhor. E é dentro dessas atenções e dessas necessidades que o senhor continua o trabalho aí, né, vereador? De querer reforçar ainda mais essa questão e essa necessidade, como bem disse o senhor, que já tem outro projeto tramitando aqui na casa, fala pra gente. Exato. Então, assim, só ainda em relação à semana de conscientização, é importante também entender que ela possibilita o poder público municipal, possibilita o poder executivo afirmar parcerias com essas instituições para que possa cada vez mais fazer esse trabalho de conscientização, de informação, de que as pessoas possam procurar para tirar dúvidas. E aí, além disso, nós temos já uma legislação de política pública municipal para as pessoas com transtorno do espectro autista. Então, assim... O que seria específico essa proposta? Eu falei específico, mas é bem abrangente, com certeza. Exato. Na verdade, já existe a legislação e a nossa proposta é fazer uma inclusão de diversas realidades necessárias que não estão ainda inclusas nesta legislação que trata da política municipal, né? Como, por exemplo, o censo. Hoje nós não sabemos quantas pessoas exatamente estão diagnosticadas com TEA, né, com esse transtorno. Então nós não sabemos essa quantidade. E essa falta de informação acaba também por não atrair a atenção necessária. Nós não sabemos se são 10 mil, 20 mil, 100 mil, não sabemos se está aumentando, se está diminuindo, e a partir disso, dessas informações, nós também podemos saber aquelas que estão tendo o atendimento devido na rede pública, aquelas qual é a carência, né? Em que área pode ser fortalecida. Então, com isso, a primeira coisa que é básica numa política pública é exatamente fazer o censo, para ter essa informação, pelo menos, aproximada da realidade do município. Então, uma desses nossos projetos, né, que é uma emenda à política municipal sobre o autismo, é exatamente essa questão do censo. Outra, de aumentar para o servidor público de 2 horas, né, que hoje, na própria legislação, já se estabelece que a pessoa que é pai, que é genitor de uma pessoa com deficiência, o servidor público, ele teria 2 horas diminuídas, menos, né? na sua carga horária de trabalho, para poder dedicar o tratamento necessário ao filho. Isso é, mais uma vez, lembrando, isso aí não é privilégio, é exatamente diante da necessidade especial que aquela criança tem, poder assim ter um tratamento especial. Não é privilégio, é uma realidade, é um direito dentro desta perspectiva de que ela tem uma realidade diferente, por isso precisa ter um tratamento diferenciado. E aí a gente está pedindo propõe que seja de 2 horas para 3 horas, porque exatamente a realidade, como foi colocado aqui, da pessoa com TEA, há necessidade de fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, neuro. Então, assim, é uma realidade bem específica e corrida. Eu converso, quando eu dou uma ligadinha para os meus amigos, não, estou saindo não sei de onde para ir não sei para onde. Que não, você vê, né, essa necessidade. Sai de um especialista, vai para o outro. Passa a semana correndo. É diário. Passa a semana toda correndo de clínica em clínica. É uma grande diferença daquela revisão de saúde que você faz, né? Não então, é periódica. Com seu filho que não tem um transtorno, que você não precisa estar levando sempre para um médico, quando está uma doença, ou quando você vai naquela de rotina, não é? A rotina deles é diária. É diária. Então precisa haver um cuidado, uma atenção, uma necessidade uma ajuda permanente, né? Exato. Então, com isso, essa política pública, dentro de diversas
ações que nós planejamos, nós queremos exatamente fazer isso, principalmente a partir dessa mentalidade de conscientização, propiciar a inclusão e assim poder propiciar uma vida, uma qualidade de vida melhor para os pais e para a pessoa com um transtorno. Porque é exatamente desse caminho que nós sempre aqui defendemos, né? A vida. A vida. Né? Porque eu creio muito em Deus e quero muito contribuir que se cumpra aquela palavra de Jesus que diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então eu defendo a vida desde a sua concepção, né? Porque eu só posso defender que o fortalezense tenha uma vida melhor se ele primeiro puder ter vida. Então eu defendo desde a concepção contra toda e qualquer cultura de morte, de aborto e também aqueles que têm uma situação mais vulnerável e que necessitam de um apoio maior, exatamente por conta da sua vulnerabilidade, e para que possam ter uma vida boa. Aquilo que dentro daquilo que nós queremos, nós possamos dizer uma vida feliz, com todas as nossas necessidades, com todos os nossos problemas que todos nós temos, mas que nós possamos ter e desenvolver cada vez mais uma vida mais plena, mais feliz. Isso é verdade. A gente está chegando ao fim do nosso programa, vereador, e a gente vê o quanto é pequeno esse espaço, esse tempo de, né, em média de 40 minutos, para se tratar, se falar sobre essa questão. Porque pela pouca conversa, a gente percebe, só pelo exemplo do Vinícius, né, que vai muito mais além. Só pelo exemplo do seu amigo, que a história vai muito mais além, que a necessidade que a gente bata até em questões específicas, bata que eu diga, aborde em questões específicas dentro dessa realidade. Mas oportunidades não faltarão, né? A gente espera que em breve esse projeto ele já venha ser aprovado e que mais uma realidade se mude dentro dessa questão e que a gente possa aqui, seja com Fortaleza Azul Faz ou com qualquer outra instituição de apoio que trate dessa causa, a gente possa continuar falando. Vinícius, desde já, parabéns, né? Leve os nossos parabéns a todos que fazem. A Fortaleza Azul Faz aqui, né? Desse trabalho que já é bem reconhecido, a casa que é tão nova, mas que já tem essa expansão e que vocês possam cada vez mais se fortalecer. Contem com a gente como parceiro sempre, né, vereador? Sim, a gente é a extensão do trabalho dos parlamentares aqui do município de Fortaleza e eu deixo esse espaço agora que seja feito à vontade, né? Você utilize da melhor maneira possível, não como uma forma de se despedir, né? Mas como forma de a gente poder ficar com gostinho de quero mais e em outra oportunidade continuar tratando dessa questão que precisa de um grande apoio. Tá certo, Karine. Eu agradeço, né, mais uma vez, né, a possibilidade, a oportunidade, né, de estar aqui falando do nosso trabalho, né, um trabalho, sim, cansativo, um trabalho que começou de formiguinha, né, e hoje está tomando proporções maiores, né, e que nós possamos, né, contar realmente com vocês, né, para estar na mídia, na televisão, né, nos meios de comunicação, divulgando, né, falando, né, e conscientizando, né, as pessoas, né, de que nossos filhos são pessoas, né, que precisam de ajuda, precisam de atendimento, precisam de atenção, né, mas também são pessoas como todos nós, né, diferentes, né, dentro da sua peculiaridade, da sua particularidade. Mas ao mesmo tempo normal e que tem os seus direitos, isso, não é isso? Vereador, por favor, obrigada, Vinícius. De nada, Karine, eu que agradeço. Mais uma vez, agradecer a você, Karine, agradecer a todos os que fazem a TV Fortaleza, agradecer a você que nos assiste, que nos acompanha, dizer que nós vamos continuar nessa batalha em defesa da vida, em prol dos mais vulneráveis. Aqui, no caso, nós estamos buscando ajudar você, que é pai, é parente de alguma pessoa com um transtorno, para que nós possamos cada vez mais crescer na conscientização, fazer com que as pessoas conheçam mais a realidade, possa haver o diagnóstico precoce e assim o tratamento precoce para melhorar a qualidade de vida tanto dos pais, da família, como da pessoa com um transtorno. Nosso objetivo sempre é esse, é servir a você, servir e defender a vida, servir na população e contribuindo na transformação de Fortaleza na Cidade da Paz. É verdade. Muito obrigada pela participação de vocês, né? E o acompanhamento, a participação também de vocês que nos acompanham, que nos assistem, né, dia a dia aqui na TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal, e que acompanham todos esses trabalhos, porque dentro da proposta, não só da proposta do Programa Direito, mas a proposta de toda a TV Fortaleza é isso, é levar informação, e a gente agradece sempre a companhia e a participação de vocês. A gente vai ficando por aqui, até o nosso próximo encontro. Obrigada.
TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.